Olá, mais uma vez, seja bem-vindo à nossa sequência de aulas dominicais oferecidas aqui pela PASCOM da paróquia Santo Antônio de Santana Galvão, em Vargem Grande Paulista. Hoje eu gostaria de esclarecer o uso de alguns termos que são muito correntes na nossa igreja, mas eu percebo que as pessoas um tanto se confundem com o uso deles. Você com certeza usa na sua comunidade palavras como comunidade, igreja, paróquia, matriz, catedral, e já ouviu tantas outras como diocese, arquidiocese, enfim. Como funcionam essas jurisdições eclesiásticas na nossa igreja? Vamos começar da mais fundamental para as maiores, até que você possa desenhar na sua mente um mapa eclesiástico, digamos assim. O núcleo mais fundamental da igreja são as comunidades. Comunidade é aquele agrupamento de fiéis que se reúnem para ouvir a palavra, para comungar do corpo e do sangue do Senhor, para se edificar em catequese, para se reunir, se confraternizar, enfim, para nutrir vínculos no Espírito de Jesus Cristo. Isso é uma comunidade. Geralmente, as comunidades, ou seja, o grupo de pessoas, essas comunidades se reúnem em prédios menores, que nós chamamos de capelas. Capelas são as comunidades, onde as comunidades se reúnem. Geralmente as pessoas chamam as capelas de comunidade, mas creio eu que porque associam imediatamente. Nós temos, por exemplo, na paróquia de Frei Galvão, aqui em Vargem Grande, 7 capelas. Então, são 7 capelas onde se reúnem as comunidades. Agora, dentre as capelas, é preciso que haja uma outra igreja, um outro prédio, do qual o pároco presida aquela rede de comunidades. Essa rede de comunidades unidas, esse conjunto de capelas com comunidades reunidas, se chama paróquia. Paróquia é todo este território geográfico onde se reúnem aquelas comunidades católicas. Paróquia é uma rede de comunidades católicas. Dentre essas capelas, deve existir uma igreja da qual o pároco preside as demais capelas, acompanha as demais capelas, e aquela igreja onde todas as capelas encontram referência para recepção de sacramentos, para marcar batizados, casamentos, para telefonar, para receber um atendimento. Esta igreja, que é referência na paróquia, é chamada matriz. Então, cada paróquia possui uma matriz. Mais uma vez, usando a minha paróquia como exemplo, nós temos 7 capelas e uma matriz. São, portanto, 8 igrejas, a paróquia inteira. É claro que a matriz também comporta uma comunidade, mas nós não chamamos aquela igreja de capela, nós chamamos de matriz. Isso fica ainda mais difícil de distinguir quando as paróquias são novas, quando por muitos anos numa cidade ou numa região só houve uma paróquia e, portanto, uma matriz. Quando o bispo diocesano multiplica as paróquias, as pessoas ainda têm dificuldades culturais de entender que há uma nova matriz a partir da criação de uma nova paróquia. Na cidade de Osasco, por exemplo, que é a sede da nossa diocese, as pessoas costumam chamar a igreja catedral de matriz. De fato, ela é uma matriz. Porém, com isso, elas se furtam de chamar a matriz das paróquias de matriz também. Geralmente, as pessoas chamam a matriz da paróquia de paróquia. Você já deve ter usado a expressão: vamos nos encontrar tal hora lá na paróquia. Como assim, lá na paróquia? A paróquia é todo um território. Você está querendo dizer, vamos nos encontrar lá na matriz paroquial.
ou seja, aquela igreja mãe de todas as outras na comunidade. Aqui em Vargem Grande, por exemplo, nós temos 3 matrizes. A matriz de Nossa Senhora das Graças, que é mais antiga, e popularmente todos somente associam a palavra matriz com ela, mas na verdade ela é a primeira matriz. Tem outras 2, a matriz de Frei Galvão, que é a nossa, e a matriz de Nossa Senhora Aparecida, que é uma paróquia mais nova, aqui em Vargem Grande Paulista, no bairro do Tijuco Preto. São 3 matrizes. Por quê? Porque são 3 paróquias. Isso é o conjunto das comunidades, a paróquia, com as suas matrizes. E a matriz é o lugar onde o pároco preside a sua paróquia. Um conjunto de paróquias, todas juntas, vão formar uma diocese. A diocese é todo este território geográfico que comporta um X número de paróquias. Dentre estas paróquias, assim como funciona na paróquia, vai funcionar na diocese. Dentre essas paróquias, uma paróquia é elevada à condição de paróquia mãe, onde o bispo preside a diocese. Será, digamos assim, a matriz diocesana. Só que a matriz diocesana não é chamada por este nome. A matriz diocesana, ela recebe um nome oriundo da cadeira onde o bispo se senta para presidir a igreja. A cadeira onde o bispo se senta para presidir a liturgia nas missas diocesanas se chama cátedra. É o nome da cadeira, cátedra. Pois bem, esta igreja onde está a cátedra do bispo se chama catedral. A igreja catedral é também uma paróquia, com certeza, e portanto uma matriz paroquial. Porém, ela não é apenas matriz de uma paróquia, ela é matriz de toda a diocese. Por isso é chamada de igreja catedral, igreja sé-catedral. Um conjunto de dioceses nós chamamos de província eclesiástica. E aqui já não há uma presidência, assim como há na diocese. Existe geralmente um metropolita. Dentre essas dioceses se destaca uma diocese que é considerada também como diocese mãe, da qual as outras foram sufragadas, divididas, se tornaram dioceses ao redor. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos a Arquidiocese de São Paulo, que é uma diocese mãe, é mais antiga. A nossa diocese de Osasco, por exemplo, foi sufragada, é sufragânea da Arquidiocese de São Paulo. Nós pertencíamos a São Paulo até o ano de 1989. E o bispo, o arcebispo da Arquidiocese, geralmente em reuniões de bispos e quando existem decisões de grande porte a ser tomadas, este bispo dialoga com um pouco mais de influência com os demais bispos, porém não os preside. A maior autoridade na Igreja Católica é o bispo. Então, a célula, a igreja, nós compreendemos como Igreja Católica uma diocese. Igreja Católica, nós já encontramos a Igreja Católica em sua plenitude, isso quem diz é o documento Lumen Gentium no Vaticano II. Nós vemos a igreja com o bispo, o seu presbitério e o seu povo reunido ao seu redor. Isso é a célula, digamos assim, concluindo o corpo de Cristo na igreja. A igreja universal, a igreja católica no mundo inteiro, não é outra coisa senão a comunhão de igrejas, a comunhão de dioceses. Uma igreja nós chamamos de diocese. E todos os bispos do mundo, para demonstrarem a sua unidade, estão unidos ao bispo de Roma, que é o Santo Padre e Papa. Uma diocese que se destaca, como eu mencionei há pouco, ela acaba por receber o título de arquidiocese, grande diocese. E o bispo de uma arquidiocese acaba por se chamar arcebispo, mas são apenas títulos. O grau de ordem do arcebispo é o episcopado, como dos demais bispos. Isso apenas para ficar claro, para que você entenda como se referir aí na sua comunidade, na capela onde você frequenta e na sua paróquia. Deus abençoe a você.